Olá, voltei aqui, agora 11h15, para a gente continuar nossa conversa com o Alberto Silva Neto, grande ator paraense. E para a gente voltar aqui a nossa conversa. Vamos ver se ele volta. Ufa, voltou. Ah, meu Deus. Vamos lá. Tomara que quem estava lá volte para a nossa conversa. Vamos pôr de novo o Alberto aqui. Oi, Alberto. Oi. Quando cair, você volta imediatamente. Daí você volta e eu te coloco de novo. Tá bom. É porque você que estava congelado, eu achei que o problema era aí. Mas tudo bem, vamos lá. Onde estávamos? O pessoal saiu, tomara que eles voltem. Você estava falando do autor que tinha uma questão O urbana, Edir não Augusto. só que não tinha essa referência à floresta e tal, né? E o O Edir Fernando estava Augusto falando Proença. isso. Realmente a Então, sua a poética do é um Edir, pouco ela é uma ruim. poética que se diferencia. A poética do Edir Augusto se diferencia de tudo aquilo que a gente tinha até então na literatura paraense. A poética, como eu falei, urbana, não é? Os romances do Edir, a escrita dele Tá difícil. é uma escrita. Você tá me ouvindo? Tá bem ruim, Alberto. Você tá no Wi-Fi? Eu estou no Wi-Fi, a minha internet aqui é boa. Você quer que eu tente trocar para do telefone para ver se fica Sim, você melhor? faz tanta live, né? Será que você Pois não é, eu pode? nunca tive problema com a internet. Eu vou botar do telefone aqui. Você não tá no. Oi? O uso de dados às vezes é melhor, né, do que o Wi-Fi. Não sei. Hoje estamos com problemas internéticos. É uma pena, porque a história é muito boa. Vou dar mais uma tentadinha aqui. É só você. Aí, agora voltou bom. Agora Tá tá bom melhor. agora? Tá ótimo. Tá. Poxa, que chato essas coisas. Bem, Uhum. então a poética do Edir Augusto, por exemplo, é de uma escrita veloz, uma escrita muito seca. As temáticas dele são sempre voltadas para essa para essa população urbana de Belém, não é? Sobretudo as elites paraenses, né? E fala de crimes, né? Fala de uma criminalidade que tá diluída nessa sociedade burguesa e também muito hipócrita. Então o Edir tem tido uma projeção nacional muito interessante, recebeu prêmios nacionais de literatura recentemente e tem boa parte da sua obra já publicada na França, traduzida para o francês, e é um dos grandes nomes da literatura paraense. Então eu diria que nós temos o Dalcídio Jurandir, o Marajoara, o Haroldo Maranhão, esses dois já falecidos, e o Edir Augusto hoje é um dos novos nomes dessa literatura paraense, vamos dizer, atualíssima. E na poesia, eu citaria o Max Martins, que eu falei para você, que você conhece, né? Que é um poeta de fortes influências concretistas, um poeta que muito jovem rompeu com a academia. Tem um episódio muito interessante do Max num evento, numa cerimônia acadêmica em que ele fala abaixo a academia e sai batendo a porta. Isso é muito representativo do que a obra dele veio a representar depois, poeticamente, porque é uma obra absolutamente visionária, transgressora para a literatura, para a poesia brasileira que se tinha na época. Né? O Rui Barata, que eu falei para você, que é natural de Santarém, que foi um grande ativista político também, era advogado, foi deputado estadual e federal no período entre o Estado Novo e a ditadura, quer dizer, era um homem ativamente, politicamente muito ativo, né? E a sua poesia retrata isso também, de modo que eu acho que o Max Martins e o Rui Barata estão na poesia como o Dalcídio e Haroldo Maranhão estão no romance. Assim. São dois pilares, são duas referências fundamentais para a poesia paraense
atual. Uhum. E aí, você está falando um pouco até dessa postura um pouco diferente, né? Transgressora, que vai falar, tem uma coisa urbana, que vai falar de crime, enfim, que não vai ficar com essa temática, digamos, esperada de quem está rodeado aí pela floresta por todos os lados. E aí eu queria que você falasse um pouco, Sim, você começou, inclusive, né? Que a gente está nesse cai, não cai aqui, mas é aquilo que você falou que é muito bonito, que eles não precisam escrever, que um deles falou que não precisa escrever sobre a floresta, porque a floresta já os escreveu, né? De que modo que você é. vê essa. De que modo que você vê isso aí perpassando essa literatura toda, né? Esse ser aí deste lugar tão onde a natureza é tão exuberante, né? Onde esse estar aí tem tanta importância e influência no dia a dia, né? Esse ar úmido, tudo mais. Como é que você vê isso atravessando essa literatura? Então, o grande Benedito Nunes, um nome importantíssimo da filosofia brasileira, né, um paraense, foi professor da Universidade Federal do Pará, formou gerações de pensadores, né? Um cara muito importante. Uma das principais atividades intelectuais do Benedito Nunes era a crítica literária. Ele, por exemplo, é considerado um dos principais estudiosos, um dos principais críticos da obra de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, só para citar esses dois monstros, né, da literatura brasileira. Então, o Benedito Nunes, ele uma vez disse assim, que a Amazônia sempre foi historicamente vitimada pela má literatura, sobretudo de orientação exótica. E, de certa forma, isso significa também que correspondia a determinadas expectativas de gosto dos leitores mais desavisados. Então, o que eu acho importante nessas obras que eu estou citando para você, na obra, por exemplo, de forte apelo concretista, de natureza construtivista e dialogando com temas universais, como é o caso do Maxi Martins, essa literatura urbana do Edir Augusto, e, de certa forma, a própria literatura do Dalcídio Jurandir, que, apesar de ser marajoara e ter escrito a sua saga representando, retratando, né, fazendo uma radiografia dos povos que habitam pequenos povoados da Amazônia, o Dalcídio era fortemente influenciado, por exemplo, pelo romance russo do final do século XIX. Ele lia, com 20 anos, ele lia Dostoiévski. Então, os fluxos de consciência do personagem, uma dimensão psicológica dos personagens, faz com que a literatura do Dalcídio não possa ser confundida com um mero regionalismo. Ele não cabe nesse enquadramento, absolutamente, porque o drama humano está posto ali, embora no contexto de uma realidade amazônica, que também exerce uma influência forte sobre o ser humano, mas a dimensão humana da obra dele é de caráter universal. E isso é objeto de estudo de vários pesquisadores. Então, eu acho que, de maneira geral, se há unidade entre esses autores que eu estou trazendo aqui para você, como leitor apaixonado por eles que eu sou, é o fato de que eles todos, cada um ao seu modo, fogem a toda forma de apelo exótico na forma de se relacionar com a região onde eles existiram, né, e onde eles produziram a sua obra. Uhum. Roberto, acho que quando Especialmente você os fica um contos. pouquinho mais parado, é muito difícil para ator, para dançarino, quando vem aqui, ficar parado. Mas eu acho que talvez se você ficar menos assim, talvez fique um pouquinho melhor. Tá bom, Quando a tá bom. gente fala dessa questão da onde a obra é feita, né? Pode parecer essa questão de exotismo e tal, mas a gente teve aí todo teve um movimento, né, na literatura brasileira moderna, da questão do regionalismo, que trouxe vozes incríveis, né, que fazem parte desse movimento. E eu já, também, algumas pessoas que até vieram aqui, outros estudos dizem que, será que você está me ouvindo, Alberto? Eu acho que hoje a gente não vai Tô ouvindo. conseguir ter essa conversa incrível com o Alberto. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô. Tá, porque ficou virando. Eu conversei também com Foi, mas algumas foi pessoas, por rápido. exemplo, que disseram que as periferias, sei lá, de Nova York, de São Paulo e de Los Angeles são mais próximas do que São Paulo, sei lá, e o Pará. E outras pessoas dizendo que, sei lá, os tuaregues, uma vez o Elomar, né, o grande compositor, me disse que os tuaregues e as pessoas que moram no sertão de Minas Gerais são mais próximos do que o cara que mora no sertão e um cara que mora, sei lá, em São Paulo. Então, nesse sentido, que tem talvez essa linha, ou você acha que isso nesse caso, não se dá? Como é que você vê essa questão?
é tudo uma questão de qual é o seu ponto de vista, o seu ponto de referência, né? Eu acho que o Brasil é vitimado há 500 anos por um colonialismo interno, não é? E que faz com que a Amazônia, por exemplo, esteja sempre, de alguma maneira, mesmo que contra o desejo de pessoas que olham criticamente para isso, esteja de alguma forma subordinada aos grandes centros que são, por exemplo, a região, que estão na região sudeste, né? Eu acho que isso é uma questão, vamos dizer, estrutural da forma como se configura a percepção da cultura brasileira. Então, eu acho que uma grande contribuição para essa questão é a gente se insurgir, de certa forma, contra essas formas de colonização, né? E que a gente acaba reproduzindo, às vezes, de forma inconsciente. Às vezes a gente não se dá conta disso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa compreender o país na força, na riqueza das suas singularidades e da sua diversidade. A nossa grande potência enquanto nação, como nação continental que nós somos, é que existem muitos Brasis dentro do Brasil, não é? A questão é que a forma como o grande sistema, os grandes meios de comunicação, a grande imprensa, a grande mídia trata isso é de uma forma sempre numa visão colonizada em detrimento de outros centros de forte produção cultural, como é o caso da Amazônia. Uhum. Então eu acho que a grande questão é a gente procurar formas de descolonizar esse pensamento. Uma forma de fazer isso é reconhecer, valorizar e trabalhar muito fortemente através da educação a nossa produção artística e cultural. Por exemplo, há poucas décadas atrás, quando você estudava, vamos dizer, o ensino regular, né, aquela preparação para o vestibular, as famosas leituras obrigatórias para o vestibular, né, que a gente fazia, a gente que é mais antigo, não tinha, por exemplo, literatura paraense. Eu, na escola, eu lia Aí Machado mesmo. de Assis. Aí mesmo no Pará, vocês É, não tinham. não, há décadas atrás não. Isso foi um movimento que veio depois. Então, por exemplo, quando eu já estava formado, aí eu comecei a ver, por exemplo, a literatura paraense como a obra de Dalcídio Jurandir dentro da escola, no ensino médio. Mas na minha época, que fiz ensino médio na década de 80, 90, eu lia Machado de Assis, eu lia Érico Veríssimo, eu lia, sei lá, eu lia tudo menos a literatura paraense. Eu praticamente saí da escola sem ter nenhum conhecimento da literatura paraense, assim como das outras artes. Eu só fui conhecer isso por minha própria conta, quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei a frequentar um grupo de pessoas que tinha uma formação, né, e que tinha acesso a essa literatura, e a partir daí eu comecei a me interessar. Mas a escola, ela não fez isso por mim, como ela não fez pela minha geração. Então, quando eu digo isso para você, eu quero te dizer o seguinte: o Dalcídio Jurandir, nos compêndios de literatura brasileira, primeiro, ele tem um espaço muito menor. Você pega aquela publicação imensa lá sobre literatura brasileira moderna e contemporânea do Alfredo Bozzi, por exemplo. Sei lá, eu não quero ser leviano aqui, eu estou citando por acaso o nome do Alfredo Bozzi, que foi um grande estudioso da literatura brasileira. Mas você pega um livro de 500 páginas sobre literatura brasileira e tem um parágrafo ou dois sobre o Dalcídio Jurandir. Isso não é justo. Não é porque eu sou paraense que eu estou dizendo isso. É porque quem conhece a obra dele compreende a magnitude da obra dele, tanto em extensão, em fôlego, como disse um colega que estava aí há pouco. Dos seus 10 romances, publicados ao longo da vida inteira, ele publicou o primeiro livro em 41 e publicou o último no final dos anos 70, 2 anos antes de morrer. Então, Dalcídio viveu para escrever essa obra, que é a maior saga amazônica que se conhece. Aí você faz um livro sobre um compêndio da literatura brasileira e escreve um parágrafo sobre Dalcídio Jurandir. Não pode.
Eu não posso achar que essa obra lá está retratando a literatura brasileira. É mentira, ela não está. Então você tem, por exemplo, dentro dos estudos acadêmicos, vamos dizer assim, das caixinhas, dos enquadramentos que a academia gosta de fazer, e eu estou falando isso me criticando que eu sou da academia também, o Dalcídio é considerado um autor regionalista do Norte. Ele é um autor do modernismo brasileiro, do movimento da corrente regionalista. Então, a obra do Dalcídio dialoga com a obra de um Jorge Amado na Bahia, de um Graciliano Ramos nas Alagoas, de um José Lins do Rego na Paraíba, um Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul. Mas se você for olhar o que se conhece no Brasil da literatura de Jorge Amado e de Graciliano Ramos, por exemplo, em relação ao Dalcídio, é uma diferença brutal. Eu não estou dizendo aqui que esses outros não são grandes escritores, eles são. Um dia desse, na minha live, eu li aos prantos o capítulo da morte da baleia no Vidas Secas, do Graciliano. Eu quase não consigo terminar de ler, de tão belo que é aquilo, né? Os sentimentos humanos projetados no cachorro, no animal. Então eu não estou aqui depreciando de modo algum a nossa grande literatura brasileira. Eu só estou mostrando que politicamente, dentro de visão intracolonial, a gente acaba sendo vitimado, e isso é uma perda para o país inteiro. Uhum. A gente reclama talvez do que acontece com a literatura brasileira fora do Brasil. Você está falando um pouco do que a gente faz aqui dentro, então, nos conhecermos tão pouco, né? O Wagner perguntou se você conhece Carvalho Júnior. Carvalho Júnior? Uhum. Carvalho Júnior? Isso. Não conheço. Ele é romancista, escritor? Fala um pouco mais sobre ele, Wagner, para a gente poder saber quem é. Então, é bacana você falar isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa obra que você estava falando, dessa obra urbana, né? Porque, obviamente, Belém, por exemplo, é uma cidade grande, é uma cidade super urbanizada, é uma cidade, né, que tem de tudo, e que tem, claro, essa questão da natureza está ali muito forte, mas é um grande centro urbano, né, Alberto? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa visão também urbana dentro da literatura paraense. Estamos aqui. O Alberto saiu. Conversa com o Alberto, né? Segunda vez que cai aqui hoje. Vamos ver se eu falei para ele que a hora que caísse ele voltava de novo. Vamos tentar uma terceira vez. Uma segunda vez, na verdade. Realmente a conexão dele não tá boa.
E a gente está falando dessa questão até, né, de contato com o Brasil, dentro do próprio Brasil, e essa é uma das questões, né? Ele voltou aqui, vamos pô-lo de novo. Questão, por exemplo, desse contato virtual, que às vezes, quando eu falei com Portugal aqui, não caiu nenhuma vez, né? Voltei, Paula, Oi, que querido. chato. Tá difícil hoje, né? Caramba, desculpa, não sei o que está acontecendo. Estou Imagina. tentando voltar o mais rápido possível. Você me pediu para falar sobre esse contexto da literatura urbana, né? Isso. Eu, infelizmente, ainda tenho uma leitura pequena da obra do Edir Augusto. Ele que não me ouça falar, porque nós somos grandes amigos, mas eu estava nos últimos anos agora fazendo uma sequência de pós-graduação acadêmica, né, mestrado, quase emendado com doutorado. Você sabe como é, a gente não consegue ler outra coisa que não seja pesquisa. Mas por exemplo, o Edir tem um livro que eu gosto muito, que é um dos primeiros romances dele, que chama Moscou. O próprio título já é uma fala sobre a forma como ele se relaciona e como ele olha para a região. Porque Moscou é um apelido, na verdade, você pensa na capital russa, mas Moscou é um apelido, é uma gíria jovem, né? É uma gíria que a gente usa para falar da Ilha do Mosqueiro, que é um balneário aqui próximo de Belém, fica a 70 quilômetros daqui, inclusive é um lugar lindo, de água doce. É a única praia de rio com onda que eu conheço. Ah, As pessoas ficam loucas quando vêm, porque é uma praia de rio e tem surfista. Quer dizer, onda de 1 metro de altura no rio, com água doce, é uma coisa impressionante. E o Mosqueiro está dentro do município de Belém. Né? Na época, na infância do Edir, que é um pouco mais velho do que a gente, ali era um paraíso. Né? Tinha uma época que ainda se ia de navio, não tinha nem ponte, estrada para lá. Mas hoje é o contrário. De uns anos para cá, como acontece nas periferias do país inteiro, né, a densidade, o excesso populacional das grandes metrópoles, e Belém não foge a isso, foi inchando as periferias, foi criando invasões e foi levando todo tipo de problema social gravíssimo para esses lugares. Né? O tráfico de drogas, a violência crescente. Então, por exemplo, o Mosqueiro hoje é um lugar cheio de problemas sociais causados por esse inchamento. Né? E o Moscou do Edir Augusto, para você ter uma ideia, retrata a vida de um grupo de meninos de rua que cometem crimes na orla do Mosqueiro, atacando os banhistas, os veranistas, como a gente chama. Né? Então ele trabalha de forma muito interessante na obra esse confronto entre uma elite que tem as suas belas casas, as suas casas com piscina na beira da praia, mas que são obrigatoriamente confrontadas com uma realidade social muito grave, né? De uma outra camada da população que é desfavorecida em tudo e que acaba se confrontando com ela. Então, Moscou é um exemplo muito significativo da visão que o Edir tem sobre a cidade. Ele não faz nenhuma concessão, não existe nenhum romantismo. É uma literatura que revela de forma crua, contundente, essas desigualdades sociais que vitimam as grandes cidades no país inteiro. Para você ter uma ideia, Belém é uma cidade hoje, alguns aí podem se assustar com isso, mas Belém, a chamada região metropolitana de Belém, tem mais de 2 milhões de habitantes hoje. Não é uma cidade pequena, não, mas o longe. centro, mas o centro de Belém é muito pequeno em relação à sua área territorial tomada pelas periferias e pelas invasões. Então são grandes bolsões de miséria que fazem com que Belém hoje apareça como um tempo desse numa estatística, como uma das 10 cidades mais violentas do planeta. Né? Então você tem uma realidade muito dura, porque você tem uma cidade que você teve o prazer de conhecer, espero que tenha sido prazer, né? Que você Ah, imagina. conheceu. Você tem uma. Eu acho que esta conversa incrível
não vai se completar, porque é a terceira vez que está caindo. Primeira vez que acontece isso aqui, desde o começo das minhas conversas. Um cara tão bacana, com tanta coisa para contar. Mas está muito, muito, muito truncado. Eu acho que é a terceira vez que está caindo. Ele voltou. Tadinho, que difícil. Olha, Olha, eu acho que se a gente tivesse usado sinal de fumaça, a gente estava conversando melhor. Tá vendo como é? A tecnologia não está gostando do que eu estou falando aqui. Mas então, só para concluir, Belém é uma cidade que vive encravada numa região de uma paisagem exuberante. Você atravessa em 10 minutos de barco e você está no meio da floresta, né? E você olha para trás e vê aquela cidade como se estivesse saindo da água. E você viaja de estrada meia hora, 40 minutos, e você está num lugar que parece que é uma selva virgem, mas ao mesmo tempo você tem uma cidade com todos ou até mais problemas sociais, como os índices de violência, por exemplo, não é? Das maiores metrópoles do Brasil e do mundo. Essa contradição, eu acho que é a referência mais forte que o Edir trabalha na literatura dele. O romance mais recente dele agora, recém-lançado, meses atrás, chama Bel Hell. Bel Hell também é uma gíria bastante contemporânea nossa, que é a forma como a gente se refere a Belém, porque é muito quente, né? muito. Então, o hell vem disso, né? Um calor infernal. Então, Bel Hell é uma gíria jovem, urbana, para se falar de Belém. O próprio título do romance já fala da Belém que ele retrata na obra. Uhum. É bonito isso, né? Diferente. Quando você fala assim, né? A gente tem um milhão de vozes, vozes urbanas, vozes que não estão falando exatamente dessa questão da natureza ou desse exotismo que normalmente as pessoas pensam quando falam do norte do Brasil. Mas tem uma coisa aí que você acabou de falar, que está até nesse título desse livro, que é você sentir essa opressão dessa floresta. Você está falando da opressão social, né? E tem essa opressão também, né? Do clima muito quente, né? A gente vivencia isso de maneira cotidiana, né? Diária em Belém. Sim, E tem também uma outra coisa que é esse centro urbano desenvolvido, né, Alberto? Você tem para falar, né, como se fosse índice de desenvolvimento, enfim, shopping, tem uma vida noturna pungente, você tem é uma metrópole, né? Queria que você falasse um pouco disso e como é que isso aparece aí na poesia, né? Acho que a poesia fala um pouco mais dessa questão interna, né? Também desse mundo que é Belém e que é o Pará. pois é, você falou muito bem, né? A gente vive esse confronto entre uma cidade que começa, de umas décadas para cá, começa a construir a sua, vamos dizer, a sua geografia ligada ao que a gente reconhece como um tipo de comportamento cultural e social ligado aos grandes centros, né, como, por exemplo, os shoppings, né? A gente tem hoje 5 ou 6 shopping centers em Belém, mas há 30 anos atrás não tinha nenhum. Uhum. Né? Então foi tudo muito rápido. Mas, por outro lado, você tem uma cultura cabocla que é muito forte nas periferias, nas feiras, nos mercados, que é ainda uma cultura que, do ponto de vista do comportamento, dos valores, do modo de agir, de falar, da visão de mundo, ainda é muito ligada aos povos ribeirinhos, às populações que vivem nas pequenas cidades do interior, que muitas delas são bem próximas de Belém, né? Então, eu acho que o que a gente vê hoje na cultura paraense é esse choque, esse confronto de uma elite que pauta o seu comportamento numa perspectiva que quer se projetar em outros povos, em grandes centros urbanos, né?
com a proximidade muito grande de uma cultura cabocla que está dentro da cidade. Isso cria um tipo de confronto, né, que do ponto de vista sociológico assim, é bem interessante. Né? Mas, por exemplo, uma coisa engraçada que acontece em Belém, a gente está falando do calor. Você sabe bem o que é o calor aqui. Né? Tem um ditado que diz que Belém tem 2 estações no ano, né? Uma que chove todo dia, outra que chove o dia todo. O ano inteiro é calor. Não tem esse... A gente não tem aqui, nessa zona equatorial que a gente está, a gente não tem a nuance das estações. Aqui é calor e chuva. Mas você vai no shopping e as vitrines das grandes lojas de grife, elas estão vendendo hoje, nós estamos em junho, elas estão vendendo as roupas de inverno do Sudeste, como se aqui tivesse 15 graus. E as pessoas compram. Agora não, porque está fechado, ou está aberto o shopping aí, no meio dessa loucura. Não, aqui, graças a Deus, o governador e o prefeito tiveram um bom senso. Nós tivemos 15 dias de lockdown que acabou anteontem. Foi um lockdown meio meia boca, assim. Não... Mas, de qualquer modo, lockdown brasileiro. Mas, de qualquer modo, teve um efeito. Né? Mas o shopping já tem perspectiva de abrir daqui a alguns dias. E todo mundo está criticando muito isso, porque os números ainda estão crescendo. E a nossa realidade do sistema público de saúde é trágica. Você imagina o que é o interior do Pará. Se Belém já está com uma superlotação, por exemplo, do atendimento de saúde, dos leitos disponíveis de UTI, você imagina o que é Bujaru, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari, Muaná. Essas cidades, elas têm posto de saúde. Elas não têm nenhuma condição de atender um aumento que já está acontecendo nos índices de contaminação pelo coronavírus. Então, a realidade é muito grave, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a pressão dos setores ligados ao comércio, né, os lojistas, o sindicato de lojistas é muito forte aqui, o lobby é muito grande, e o prefeito e as outras autoridades estão sendo pressionadas a voltar a abrir shopping center, por exemplo, no momento em que a gente ainda está vendo os índices de contaminação crescerem. Então, a nossa situação aqui é uma das mais graves do país, sem dúvida nenhuma. E a gente segue falando de linguagem, né? Ontem até pensei nisso, vendo tudo que está acontecendo, mas eu falei, cada um tem a sua trincheira, né? A nossa é um pouco agora, essa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou deixar. Só vou falar 2 coisas rapidinho. Uma é que o Wagner falou que o Carvalho Júnior é maranhense, então ele pediu desculpa que ele se confundiu. E a outra, eu queria que você falasse um pouco dessa mistura toda aí que você está falando, né? Do shopping, da questão lá do caboclo no centro da cidade, né? Dessas grandes feiras que são maravilhosas aí, e como é que isso impacta na linguagem, né? E na poesia. Então, comenta o que você vai comentar e depois você fala. Eu não sei se eu tenho a competência para te responder essa questão no contexto da literatura, né? O que eu acho assim que é interessante a gente observar é como a literatura produzida aqui, ela está sempre também nesse limiar das referências regionais, de alguma forma, mas vistas numa perspectiva universal e colocada no contexto de questões do humano que são universais. A obra do Dalcídio, por exemplo, para a gente voltar um pouco para os autores, a obra do Dalcídio, ela é muito representativa disso. Você tem todas as referências da paisagem, da botânica, não é? Você tem, na obra do Dalcídio, quase que um tratado antropológico do que é a vida em pequenos povoados da Amazônia. Isso está lá. Mas, por outro lado, o Dalcídio, ele consegue colocar o homem inserido nessa realidade, nessa paisagem gigantesca que devora a gente, né? Pela sua imensidão, pela sua força.
pela sua capacidade de representação simbólica, né? Mitologia na Amazônia é muito forte. O professor Paz Loureiro fala que nós temos um Olimpo submerso. Os mitos todos habitam o fundo do rio, então é como se o Olimpo fosse embaixo do rio, embaixo da água, né? A Iara, o Boto, todos os seres mitológicos. É muito bonita essa imagem. Então, o que é que o Dalcídio faz, Paula? O Dalcídio coloca esse homem inserido nesse contexto social, antropológico, vamos dizer assim, mas sempre voltado para questões da ordem do homem na sua essência, na sua condição existencial pura. Um exemplo disso, por exemplo, é o drama de um personagem que se chama, veja só, a riqueza da criação do Dalcídio Jurandir. O primeiro romance do Dalcídio se chama Chove nos Campos de Cachoeira. O personagem, porque a saga do Dalcídio que eu falei, Extremo Norte, é importante dizer isso para quem está nos ouvindo, que não conhece essa literatura, ela é a saga de um menino Alfredo, que é um menino branco, filho de um coronel do Marajó, que também é representante político do município, né? E uma mãe preta. Ele é o filho de um coronel com uma mãe preta. Ele é um menino branco que nasce no Marajó, nasce em Cachoeira do Arari, que é a cidade onde o Dalcídio passou a infância, depois que ele nasceu em Ponta de Pedras, e esse menino Alfredo vem estudar na cidade, quando fica jovenzinho, em Belém, vem morar nas casas de parentes. Então a saga, que nos primeiros 3 ou 4 romances se passa no Marajó, ela se transfere para os bairros periféricos de Belém, dos anos 50, 60, até que no último livro, Ribanceira, já é o Alfredo, homem feito, que volta para ser intendente numa cidadezinha do interior, como foi o seu pai. Pois bem, mas o personagem central, se a gente pode identificar assim, do romance Chove nos Campos de Cachoeira, é o irmão mais velho do Alfredo, que se chama, veja só, Eutanásio. Nossa. O Eutanásio é um homem que carrega um drama existencial profundo. Ele é um homem que está apodrecendo no corpo e na alma, porque ele pegou uma doença venérea, ele pegou uma gonorreia, como se diz no popular, de uma prostituta, que é uma personagem lindíssima do Chove, que se chama Felícia, que é uma mulher que, como diz o Dalcídio, fede a fome. Então, é uma prostituta miserável, maltrapilha, que mora num casebre em que tem a cama, onde ela recebe os homens, e na parede, olha só, tem um crucifixo e tem um pôster de Nova York. Você tem uma ideia. O Dalcídio pega uma doença venérea dessa prostituta Felícia e ele se consome. Não, né? O Eutanásio. Vai ver que o Dalcídio pegou também lá pela... Mas o Eutanásio pega essa doença venérea e ele, ao mesmo tempo que tem essa doença no corpo, que vai levá-lo à morte, ele morre no 3º livro da saga, essa doença, na verdade, constrói a metáfora de uma doença e de um apodrecimento da alma. Porque é um homem que chega aos 40 anos e que se pergunta, o que é que eu fiz até agora? Eu sou um morto-vivo. Uma hora ele se pergunta se a mãe não pôs ele no mundo como se fosse um excremento. Então, é um homem que, independentemente do contexto, do lugar onde ele está, é um homem que vive um drama profundo de não se compreender enquanto qual é o sentido de eu existir. Né? Eu separei um trechinho aqui que eu quero ler para você ter uma ideia da força da narrativa do Dalcídio e como que a escrita dele é uma escrita encravada na Amazônia, mas que fala de um homem num contexto universal. Eu vou ler algumas linhas aqui. Ele está falando do Eutanásio. A noite o enche de obsessões. Felícia desaparece. Mas Irene ri como se o triturasse. Irene é a mulher por quem ele é apaixonado, mas que debocha, não quer saber dele, acha ele um traste.
E ela tem uma risada muito interessante. Por isso, Irene, de ironia, né? Que é E a aí ele diz música do assim, Caetano, né? Desculpa. aí diz assim, ele fica num silêncio cheio de náuseas, um silêncio de exumação. Quantas covas a abrir no seu passado? Uma infância doentia e infeliz, certos desejos, certos sonhos, as inquietações obscuras da adolescência. Daí o silêncio de exumação, uma obsessão de rever as ossadas, os vestígios de sonhos, desejos que mal se completaram como fetos na sua mocidade solitária e inútil. Talvez no meio das ossadas algum esqueleto esteja contorcido, denunciando um despertar de cataléptico do fundo da sua cova fechada. Via contorções desesperadoras dentro de seu passado. Para que enterrara assim? Tudo foi entulhado por uma náusea de si mesmo. Uau, Então, bem leve, né? então você vê, é um homem que vive numa cidadezinha do Marajó nos anos 40. Mas ele está tomado de questões existenciais que podem ser de uma pessoa, podem ser de um homem em qualquer lugar, não é? Forte, né? Então eu separei esse pequeno fragmento como um exemplo dessa universalidade da obra do Dalcídio. Por exemplo, o Dalcídio, ele escreveu esse romance, para você ter uma ideia do que esse homem era. Ele escreveu a primeira versão desse romance com 20 anos. Você imagina o que é um garoto de 20 anos escrever isso, que morava no Marajó em 1930? Porque ele nasceu em 1909. Ele só foi publicar em 41, já com 30 anos, né? Mas a primeira versão ele escreveu aos 20 e poucos anos. Mas ele tem uma influência muito grande, por exemplo, como eu falei, da literatura russa. Então, por exemplo, então, o fluxo de consciência dos personagens já existe na literatura do Dalcídio, que era um menino marajoara do início do século XX. Então, só fazer uma parte aqui, as pessoas estão falando, a Cláudia falou que como é profundo o nosso Brasil, né, abrindo cenas e narrativas tão denunciadoras de dor e vida, bonito de doer o eutanásia, o Wagner falou muito da hora, o Ramon falou que os estudantes de mitologia estão aqui presentes, seu filho te deu oi, então tem muita gente aqui comentando essa narrativa. E eu queria te falar o seguinte, a gente fala muito dessa coisa de fluxo de pensamento, né, na Clarice Lispector, a gente fala disso em outros autores, a gente fala dessa questão de narrativas assim, grandes, por exemplo, do Tempo e o Vento, né, do Érico Veríssimo, mas eu nunca tinha ouvido falar dele, né, eu sou, enfim, né, não sou nenhuma expert, mas leio bastante e tal. Como é que a gente faz hoje em dia para conseguir quebrar isso? O que você sugere, o que você pensa como estudioso que você é também do teatro, enfim, para a gente ter mais troca, mais acesso, conhecer isso? Qual é a sua ideia sobre isso, Alberto? É uma questão muito complexa essa, né? Porque, como eu te disse há um tempo atrás, né, é uma questão estrutural, né? A nossa construção cultural, ela é baseada, ela é condicionada por essas formas de colonização interna, de nós sobre nós mesmos. Então, você vê isso claramente quando você olha para a elite paraense agora. Você olha para uma elite paraense no início do século XX, as pessoas não enxergam a paisagem cultural que está na frente delas. É como se elas estivessem cobertas por um véu. Porque elas consomem elas consomem um tipo de informação e de valor que é disseminado pela grande mídia, não é? Que é disseminado, por exemplo, pela força avassaladora de um veículo como é a televisão e hoje da própria internet, que não favorece em nada que a gente consiga enxergar o que está na nossa frente. Eu vou cortar um pouquinho, só pra, isso tudo você já falou e a gente sabe como é, mas você, por exemplo, que é um ator que está fazendo aqui, usando esse momento da pandemia para falar e para divulgar bastante, para fazer várias lives falando, né, você lê super bem, a gente está aqui podendo falar disso, que talvez se não fosse a pandemia a gente não estaria aqui conversando sobre isso nesse momento. O teatro, né, a própria academia que você falou também, que
pode ser um problema, mas é um lugar também onde você dá aula, enfim, várias pessoas dão aula, onde é um canal de divulgação. Você não acha que talvez essa geração esteja mais em contato um pouco com essa literatura do que era antes, por exemplo, que não se Sim, dava na escola? Como é sem que... dúvida. Sem dúvida. Esse quadro mudou bastante, né? É que quando eu falo, eu sou muito fatalista também, né? Mas, mas esse quadro mudou bastante. Primeiro, que por uma questão de direitos autorais, esses entraves aí, ligados aos representantes do Dalcídio e às editoras, a obra do Dalcídio se esgotou muito tempo atrás, e durante algumas décadas, a obra do Dalcídio era absolutamente indisponível, porque ela estava esgotada e não havia republicações, reedições. Isso mudou, no caso do Dalcídio, de uma forma lindíssima. Hoje há um belíssimo projeto de reedição da obra completa do Dalcídio, que já está na metade da saga. Assim como algumas universidades também publicaram obras dele, por exemplo. Eu posso mostrar aqui, olha, o Belém do Grão-Pará, uma edição nova publicada pela UFPA, pela Federal do Pará, assim como o Marajó, que é o segundo romance, que é o único que não pertence à saga. Como diz o pesquisador Paulo Nunes, é um romance solteiro, porque ele se passa no Marajó, mas ele tem outros personagens, é como se fosse um hiato na saga do Alfredo. E esse aqui eu trouxe para mostrar, é o Ponte do Galo, que é um dos últimos romances do Dalcídio, que já se passa em Belém, mas é nesse formato aqui. Existe uma unidade visual, que é essa aqui, que é da republicação da obra completa do Dalcídio, que está em curso. Esse aqui já é um exemplar dessa nova publicação. Então, isso faz com que a própria possibilidade de acesso à obra dele já represente mudanças, né? Então você tem hoje, por exemplo, a literatura paraense muito mais presente na escola, você tem Dalcídio como leitura obrigatória dos alunos de ensino médio. Esse termo obrigatório é horrível, né? Mas, enfim. Você tem, por exemplo, os artistas paraenses, no teatro, na dança, nas artes em geral, já muito mais interessados em retratar e se alimentar desse imaginário da literatura paraense. Eu posso citar, por exemplo, eu mesmo, eu já dirigi 2 espetáculos inspirados na obra do Dalcídio. O Chove nos Campos de Cachoeira resultou num espetáculo em 2010, se chamava Eutanásio e o Princípio do Mundo, e o Solo de Marajó, que é um espetáculo inspirado em Marajó, que é um monólogo atuado pelo Cláudio Barros com direção minha, que já está há 11 anos em cartaz, e que, modestamente falando, é um espetáculo que já tem um reconhecimento, né, e que contribui bastante para a divulgação da obra do Dalcídio, né? A gente viajou com o Solo de Marajó, um projeto chamado Solo de Marajó no Solo de Outros Brasis. Foi um projeto idealizado por mim, que ganhou um prêmio Miriam Muniz de Circulação Nacional. Em 2015, nós visitamos as capitais e as cidades natais de outros grandes 4 romancistas regionalistas brasileiros. Então, a gente saiu do Pará e levou o Solo de Marajó e a obra do Dalcídio para o Ceará de Raquel de Queiroz, Paraíba de José Lins do Rego, Alagoas de Graciliano, Bahia de Jorge Amado e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do Érico Veríssimo. Que lindo. E foi maravilhoso fazer isso, porque as pessoas ficaram impactadas com a obra do Dalcídio e, ao mesmo tempo, elas tiveram que assumir que elas não conheciam. Né? Então, as pessoas que vivem nas cidades e nos estados que são o berço dessas literaturas brasileiras tão importantes, que são os movimentos do romance modernista, que são estruturantes da literatura brasileira, a grande maioria não conhecia Dalcídio, mas a gente contribuiu porque a gente levou lá uma sementinha e deixou. Eu acho que se projetos como esse, de trocas, não é, de circulação dessas obras, de alguma forma, não apenas pelo teatro, né, mas simpósios, eventos acadêmicos que compartilhem um pouco mais essa diversidade da produção literária brasileira, eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo mudar esse quadro aí.
Uhum. A gente tinha falado um pouco de poesia, mas acho que a grandeza dessa obra se sobrepôs. Mais para frente a gente pode fazer outra e conversar também mais sobre isso. Como a gente derrubou e voltou, a gente tem ainda um tempinho bom, aí uns 10 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho da poesia. Você falou do Max Martins, os livros aqui estão um pouco bagunçados, eu só achei esse maravilhoso. Sim. Dentro dessa questão da poesia, o que você traz como uma das coisas para as pessoas que estão aqui conhecerem, né, um pouco, né, da poesia do Pará? Olha, eu acho que Max Martins é uma referência fundamental, né? Max, a produção dele, ele escreveu mais de uma dezena de livros, publicou mais de uma dezena de livros de poesia. Ele começou em 1952 com um livro chamado O Estranho. E depois ele publicou mais uns 10 ou 12 livros até os anos 90, um pouco antes do falecimento dele. Como eu te disse, é uma poesia de forte influência do movimento concretista, né, da poesia brasileira. Eu trouxe aqui só para mostrar, não vou ler. Pode ler. Marx diz assim: tu és aquele que escreve e que é escrito. Uma folha branca está cheia de caminhos. O rio que eu sou, não sei, ou me perdi. Esse eu amo. Esse está no livro que você tem, né? Mas eu marquei aqui, Paula, para dar um exemplo para quem está nos ouvindo e nos vendo, um exemplo da influência, por exemplo, até mesmo da visualidade, que foi uma das experiências mais radicais da literatura brasileira, né, da poesia brasileira, e que o Max também experimentou. Os poemas gráficos, os poemas visuais. Por exemplo, tem esse aqui que se chama Man and Woman Copulêtera. Você tem que levantar que a gente não está vendo. Eu vou levantar. Tá. Sugerindo uma cópula entre as letras, que é isso aqui, ó. Bonito. Copulêtera. Isso aqui é uma imagem muito representativa, é como se fosse uma síntese, primeiro, do grau de experimentação formal em que o Max chegou. Então você vê, um poeta na Amazônia. Onde que você espera que um poeta na Amazônia vá fazer esse tipo de experimentação? Isso aqui é anos 60. Né? Então isso é um exemplo, por exemplo, de como a gente precisa quebrar, romper com essas expectativas que a gente tem de que a gente vai encontrar aqui um poeta dizendo: eu ia pela floresta cheia de bem-te-vis e periquitos, né? Não é isso que está sendo feito, né? E tem uma coisa muito bonita na poesia do Max, que é o seguinte: embora ele não retratasse a paisagem com exotismo, ele era um homem e ele construiu isso na sua própria trajetória de vida, né? A gente sabe que os grandes artistas, na verdade, fazem da sua obra poética um espelho da sua trajetória existencial, né? E o Max, de um determinado tempo para frente, nas últimas décadas de vida dele, ele se isolou numa cabana na Ilha do Mosqueiro, na praia chamada Maraú, que é o nome do livro. Maraú. E ele passou muitos anos ali vivendo quase que isolado, vinha pouco na cidade. E esse contato muito íntimo e profundo, esse jorrar do tempo, olhando o rio, olhando a praia, a areia, o sol, a paisagem, foi se entranhando na poesia dele, e ela virou uma poesia profundamente contemplativa da relação do homem com o meio, com o ambiente, com a paisagem. Mas seca, né? Assim, bem sucinta, né? Sim, repleta da sabedoria oriental. Então eu queria, para encerrar a falar do Max, eu queria dizer um pequeníssimo poema dele que se chama A Cabana, que diz assim: é preciso dizer-lhe que a tua casa é segura, que há força interior nas vigas do telhado, e que atravessarás o pântano, penetrante e etéreo, e que tu tens uma esteira, e que tua casa não é lugar de ficar, mas de ter de onde se ir.
Ah, eu vou E- chorar. Esse é o Maxi Martins. Nesse momento, né, Alberto, que lindeza. Bom a gente pensar Não assim, é? né, que a gente vai ter lugar para onde se ir dessa casa que a gente está encerrado nesse Oh, meu momento Deus. tão difícil, né? Vai passar, Paula. É, obrigada, que lindo, muito lindo mesmo, ele é demais. Eu quero te agradecer muito por ter vindo, a gente teve essas questões aí, as pessoas Pois vieram, não é. vieram, mas tem muita gente que ficou. Obrigada mesmo. Acho que depois a gente Eu, pode conversar um pouco sobre também, sei lá, autoras, né, mulheres. não, e justamente eu queria te deixar uma sugestão aqui no ar, Uhum. que é o seguinte: se você tiver interesse, você está fazendo um trabalho tão bonito também com as tuas lives, e eu acho que a gente está se fortalecendo muito com esse movimento que a gente está fazendo de colocar arte na internet. Então Uhum. eu queria te dizer que se você tiver interesse, eu posso te dar algumas sugestões de pessoas que podem falar muito lindamente sobre literatura paraense, sobre outros pontos de vista. Uma delas, eu já vou te dizer, é a nossa amiga que mora aí em São Paulo, que é sua amiga Rose Silveira. A Ai, eu Rose chamei tem. A Rose não tem Instagram. A Rose, ela é uma leitora lindíssima, uma leitora muito potente, como tudo que ela faz, essa moça, né? Da Maria Lúcia Medeiros e da Eneida de Moraes, que são duas grandes escritoras paraenses também, prosadoras. A Eneida de uma fase anterior, foi uma mulher militante politicamente, fez uma obra fortíssima, Uhum. né? E a Maria Lúcia Medeiros mais contemporânea também, mas ambas de uma poética lindíssima e repleta da força do feminino, que é tão necessário nos nossos tempos também. Bacana, era isso que eu ia te perguntar também. Então fica aqui, eu sempre termino pedindo para as pessoas darem indicações, mas você deu várias e agora também deixou duas mulheres, que eu acho que é muito importante também, né? A gente ter essa referência feminina. E te agradeço muito. Você lendo é um maravilhoso. Você tem feito lives às sextas-feiras, né? Aos sábados ou às sextas? Agora nós fazemos aos sábados, nós já estamos na 8ª semana, Uhum. lendo literatura universal. A gente vai da poesia política aos poetas contemporâneos paraenses, depois a gente lê dramaturgia, literatura dramática. Enfim, a gente está procurando uma diversidade de temas e é um exercício muito bacana que eu estou fazendo em parceria com o professor Hernani Chaves, que é professor titular de filosofia da UFPA e um grande pesquisador da cultura e da arte paraense. Então sigam o Alberto. Qual que é o seu arroba, Alberto? É no Facebook as lives, aos sábados, 6 da tarde, alberto.silvaneto92. O meu perfil no Facebook, inclusive neste sábado agora, eu vou fazer uma leitura de fragmentos de literatura dramática, de Ésquilo a Beckett. Uau! Haja fôlego. Grande Alberto Silva Neto, grande amigo, prazer revê-lo. O Joffre falou, as pessoas todas agradeceram muito aqui, acharam bonito. Eu te agradeço novamente. Ah, Obrigada por a gente ter insistido e ficou ótimo no fim a transmissão, né? Foi só pois um. é, eu que agradeço, foi um grande prazer te rever, participar desse trabalho bonito que você está fazendo e poder conversar com pessoas que eu espero que se sintam provocadas a conhecer um pouco mais da literatura e da arte produzida no Pará e na Amazônia. O Brasil precisa conhecer o Brasil, Paulo. É isso aí. Conhecemos-nos, aproveitamos esse momento que a gente não pode ir para conhecer por dentro, né? Aí os livros e tudo mais Pois que é, trazem esse conhecimento tão profundo também. pois é. Estamos no último minutinho. Obrigada, viu, Alberto? Obrigada a todo mundo que Obrigado. veio. Amanhã estou aqui de volta às 11 da manhã para conversar sobre a literatura, sobre a linguagem e esse momento que a gente está vivendo. Tchau, Beijo para querido. todos. Obrigadão. Tchau. Tchau.